Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para desejar um feliz ano novo. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2023 e eu fiquei um tempo sem postar. Na realidade, eu fiquei muito tempo sem postar, quase uns 6 meses, mas isso teve motivo. E aqui eu vou falar um pouco sobre, o que já tá no título e vou explicar um pouco para vocês o meu ponto de vista do que é realmente ter esse transtorno e principalmente do que foi a minha vivência descobrindo esse transtorno. Então, sem muitas delongas, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Sim, eu tenho TDAH e a descoberta desse transtorno para mim foi um pouco traumática e nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco sobre isso. Desde sempre, desde que eu era criança, eu percebi que eu era diferente. E, na verdade, as outras pessoas também percebiam que eu era diferente. As professoras costumavam dizer, ele é muito imaginativo, ele tem a mente muito fértil. Isso desde que eu era criança, sei lá, desde a minha 3ª, 2ª série. E eu também tive uma dificuldade muito grande para aprender a ler. Por mais que minha mãe, a minha irmã, todo mundo se esforçasse, aprender a ler para mim foi difícil. Só que eu sempre fui um moleque muito curioso e eu vivia vendo documentários, eu sempre estava à frente do meu tempo. Eu não pensava como as crianças comuns, assim, que a média geral pensava. Eu sempre tive objetivos muito claros e sempre tive algumas dificuldades que eram meio assim, sem explicação, sabe? Hoje, depois do diagnóstico do TDAH, eu vejo que essas dificuldades têm sim explicação. Por exemplo, quando eu era criança, eu estudava em uma escola que era comum, era normal, e era pública também, então já não tive apoio aí para descobrir um pouco mais sobre esse transtorno. E o tempo passou, eu ia bem na escola, na verdade eu era muito bagunceiro, eu sempre tirava notas boas. Uma das coisas que, fazia minha família achar sempre que eu era inteligente, que eu ia me virar bem e na verdade não era bem assim. Eu não tinha controle sobre o meu corpo e eu não conseguia ficar quieto, mas era só uma criança. E como eu era curioso, eu me interessava pelas matérias. O tempo passa muito. E aí eu começo a ter dificuldades acadêmicas, isso no meu ensino fundamental e médio. Só que, desde essa época, eu sempre quis estudar medicina, eu sempre quis ter uma boa carreira. E eu me lembro que, com 11 anos, eu tendo conversas com a minha mãe, perguntando sobre SISU, Enem, ProUni, como tudo isso funcionava. As respostas dela nessa época me indicavam que eu precisava estudar em uma escola de ensino médio que fosse muito boa. E aí eu coloquei isso na cabeça e comecei nessa época ainda com 12, 13 anos, estudar para vestibulares de colégios militares e de escolas federais. Até que eu consegui entrar em uma escola federal e, nossa, hoje, para mim, eu acho que foi o maior trauma da minha vida. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter entrado na escola federal, principalmente na época que eu entrei, estudando com as pessoas que eu estudei, eram basicamente todos gênios e o TDAH já estava aí nessa época. Eu não estou aqui para falar sobre o que é o TDAH, é basicamente um relato sobre a minha experiência com o TDAH e eu quero, dar oportunidade para quem se identificar com o TDAH poder falar também. Então, no ensino médio, eu passei por dificuldades que eu não tinha passado no ensino fundamental. Além de não conseguir ficar quieto, eu tinha que ter resultados que, eu não conseguia ter resultados semelhantes aos dos meus colegas. E eu não sabia que eu era o TDAH. Eu não sabia que eu era diferente, muito menos que isso era um transtorno e que esse transtorno tinha tratamento. E aí eu completei o ensino médio no Colégio Federal, e comecei a prestar vestibulares e concursos. O vestibular que eu queria fazer era medicina e o concurso que eu me prestei para fazer foi de carreira policial. Essa parte da minha história eu nunca falei para vocês, mas aconteceu. E sinceramente deu certo. Eu passei em vários vestibulares, eu tinha notas muito boas, inclusive no YouTube tem vídeos meus ensinando redação, porque eu mandava muito bem nisso. Então, se você tem TDAH e acha que você vai ter resultados inferiores aos dos seus colegas por causa disso, eu tô aqui para falar que não. Por mais que eu já tenha reprovado no ensino médio, as minhas médias de Enem sempre eram superiores aos dos meus amigos que avançaram e que passaram sem nenhum problema. Então, enquanto essa galera, tava fazendo cursinho, eu já tinha aprovado odontologia pelo ProUni ou pelo SISU umas 2, 3 vezes, entendeu?
Mas essa dificuldade, esse transtorno estava lá, né? Mesmo que adormecido, estava lá. E até eu chegar na minha carreira universitária vão se passar muitos anos. Hoje, 2023, fazem 8 anos que eu entrei no ensino médio, né? Nossa, o tempo passa muito rápido. E aí eu consegui passar nesses concursos, eu vim para a Argentina, eu fui estudar medicina e tudo mudou. Aquele cara que fazia concurso, que apesar de ter dificuldade, conseguia se dar bem com as matérias e que era curioso e por isso avançava bem, na faculdade de medicina bagunçou tudo. Porque eu não consigo ou não conseguia, neste momento, me organizar. Organizar mesmo, fazer uma estrutura de tarefas e executar essas tarefas e estudar segundo essas tarefas. Só que tudo era muito complexo, tudo era muito complicado, porque eu era o mesmo menino que com 18 anos já tinha passado em concurso de polícia, que com 19 anos já tinha passado em faculdade de medicina no Brasil, que com 20 anos tinha vindo para a Argentina, aberto a sua própria empresa e agora não estava conseguindo, ler uma página de um livro. Isso aconteceu comigo e eu tô abrindo meu coração aqui pra, se você se identifica e puder ter a mesma condição de fazer o que eu fiz, que você procure ajuda. O TDAH, ele tem cura e ele tem tratamento. Quem sabe a gente ainda não tá num futuro que o TDAH ele tenha efetivamente uma cura, mas o tratamento ele é muito bom. E eu tô aqui para relatar para vocês um pouco sobre como está sendo e como vai ser o meu tratamento de TDAH, e eu quero abrir espaço nesse canal para falar sobre esse conteúdo também, viu? No segundo ano da faculdade de medicina, quando as coisas começaram a ficar mais complexas e bagunçadas na minha própria cabeça, eu vi que eu era diferente. Os meus amigos estavam fazendo planos para ir para o terceiro ano e já conversavam coisas que eu nem sequer entendia. Eu não entendia nem partes dessa galera falar assim, que ano que vem a gente vai ver tal conteúdo. E eu ficava pensando assim, mas eu ainda nem aprendi esse conteúdo, como é que os meninos já estão pensando no conteúdo lá da frente? E isso gera uma depressão. A mesma depressão que eu tive no ensino médio, eu comecei a ter na faculdade. E aí eu falei o seguinte, pra mim mesmo, eu falei, olha, eu amo a minha faculdade, eu amo medicina, o nome desse canal é Minha Vida Medicina, mas eu não quero ter uma lembrança ruim da faculdade como eu tenho no ensino médio. Vocês conseguem me entender? Deixa aí nos comentários o que vocês pensam sobre essa minha frase, sobre essa minha opinião. Nesse momento, eu comecei a procurar ajuda, porque o TDAH já estava interferindo na minha rotina, o TDAH já estava interferindo no meu relacionamento e estava interferindo na minha faculdade. A única coisa que não interferiu foi no meu trabalho, porque de alguma maneira o TDAH ele, para mim, é benéfico no meu trabalho. Ele me faz adaptar a várias situações novas, o que realmente acontece aqui na Argentina, né? A faculdade está o tempo todo mudando, mas nas outras áreas da minha vida o TDAH estava afetando. E aí foi um momento que a minha namorada ela me chamou a atenção e falou, olha, eu tô começando a perceber que você tá deixando afetar aqui também. E até esse momento a gente não sabia que eu tinha TDAH. E muito menos eu tinha tratado o TDAH. Eu apenas sabia que eu era uma pessoa diferente. E aí, eu falei com ela. Falei, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou atrás. E eu vou tentar resolver esse problema. Eu nem sei se ela acreditou em mim na época, na verdade. Mas em partes eu mesmo já estava de saco cheio do que estava acontecendo na minha vida a respeito do próprio TDAH. Se é que vocês me entendem. E aí, passou um dia, eu comecei a fazer exames de sangue para ver como é que estavam os meus níveis hormonais, as minhas vitaminas, e a primeira coisa que eu descobri foi que a minha vitamina D estava extremamente baixa. O que acaba acarretando em pensamentos ruins, em indisposição, em sensação de depressão, em sono desregulado. Então a primeira intervenção que eu fiz junto ao médico, que é amigo meu, foi regular os meus níveis de vitamina D com remédios comuns. E lembrando, eu não estou receitando nenhum tipo de vitamina para vocês, eu não sou médico, sou apenas um estudante que fui fazer exames que constataram que eu precisava repor esses níveis de vitaminas, beleza? E só que nesse momento eu sabia que não era a única coisa que interferia, e que havia mais coisas e coisas que interferiam ainda mais na minha vida, no meu desempenho, no meu dia a dia.
foi quando um psiquiatra, que é amigo meu, Dr. Juan, um beijo pro Dr. Juan, argentino também, me recebeu no consultório dele, eu expliquei toda a situação. E a primeira resposta dele pra mim foi o seguinte: olha, Josué, pelo que você me relata, pelo que eu te conheço, eu não acredito que você tenha nenhum tipo de déficit de atenção ou nenhum tipo de transtorno que possa estar te prejudicando. Quem sabe seja só algum momento que você tá passando, que tá te interferindo e não sei o quê. Só que eu já tava desconfiado. Eu falei com ele o seguinte: tá, beleza, mas o que a gente pode fazer pra ter certeza? Ele falou: olha, tem uma neuropsicóloga aqui em Rosário que ela faz um exame neurocognitivo. E isso vai mostrar como que você tem aprendido, quais são suas dificuldades, como é que tá funcionando sua memória. Eu falei: beleza, vou fazer isso. E aí eu marquei essa consulta com essa psicóloga ainda no ano passado. Eu já não estava mais gravando vídeos para vocês nesse período porque eu precisava tratar isso. Eu precisava cuidar de mim. E foi isso que eu fiz. Eu cuidei de mim, eu fiz o exame. Eu posso falar aqui sobre o exame nos próximos vídeos. É o teste cognitivo de MoCA. Ele mede a sua memória de curto prazo, a sua memória auditiva, mede a sua memória visual. Ele identifica como que você aprende, também identifica como estão os seus níveis cognitivos comparados à população da sua mesma idade, do seu mesmo país, enfim. Eu tenho os resultados desses exames, que eu posso mostrar para vocês também mais adiante, se vocês tiverem interesse nesse assunto. E voltando com esse resultado do exame ao Juan, ao psiquiatra, junto com a psicóloga, nós identificamos um transtorno semelhante ao TDAH. E aí ele pediu mais exames e nesses exames que ele pediu já tinha vindo o diagnóstico de TDAH com uma intervenção medicamentosa. Hoje eu faço tratamento para TDAH, eu não vou falar sobre o tratamento nesse vídeo, eu só vou falar que se você puder fazer o tratamento de TDAH mudou a minha vida completamente. E além do tratamento, a terapia aplicada ao TDAH mudou a minha rotina completamente. E hoje eu sou muito feliz por me conhecer mais, eu sou muito feliz por conhecer esse diagnóstico. Mais feliz ainda eu fico porque eu sei que tem várias pessoas que vão se identificar comigo nesse vídeo e que eu vou poder ajudar. Eu pretendo trazer para vocês relatos, eu pretendo trazer para vocês conteúdos sobre TDAH e outros transtornos também, porque o diagnóstico me ajudou. E se eu puder estar fazendo isso por você, para você conseguir o seu diagnóstico, o seu devido tratamento, eu acredito que vai te ajudar também. Então, gente, o meu relato foi esse. É a primeira vez que eu falo abertamente sobre esse tema. Então, eu fico um pouco preocupado de quais resultados ou como isso vai chegar até os olhos de vocês, mas muito feliz ao mesmo tempo, porque eu sinto que eu tirei um peso dos ombros. É isso. Eu vou ficar por aqui. Um grande beijo para vocês e que tenhamos todos um excelente 2023.